Boa noite a todos. É uma alegria poder reencontrar tantos amigos, tantos corações queridos e, sobretudo, por um ideal, por uma causa, a causa do bem, que está além dos rótulos religiosos. E é nisso que particularmente acreditamos, numa religiosidade que transcenda aos rótulos, que vá para além dos rótulos e que nos permita nos reconhecer uns aos outros como irmãos, porque somos na condição de filhos de Deus. Vou pedir nesse momento ao nosso Beto, para que a gente possa começar, que toque ao fundo uma Ave Maria, por favor, Beto, e vou fazer um convite a vocês, para que a gente bagunce um pouco nesse início. Temos aqui inúmeras pessoas que não se conhecem. Então eu quero convidar para que você olhe na direção de alguém que você não conheça e enquanto o Beto vai tocando para a gente uma Ave Maria, você se levante ou estenda seu braço, se não quiser abraçar, se não quiser dar um abraço mais esfuziante, pelo menos cumprimente, ok? Então escolham alguém que vocês não conheçam. E ao som da Ave Maria, vamos nos cumprimentar, por favor. Podemos nos sentar. Obrigado, Beto, pelo carinho. Bem, depois desse instante inicial de confraternização, dessa bagunça fraterna, em que a gente pôde se cumprimentar, pôde se abraçar, então a gente pode começar, então, a refletir um pouco mais em torno do tema proposto para esta noite. O que trazemos é um recorte, é um olhar, é uma visão, não é a visão, não é o estado da arte. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque cada um de nós tem uma visão, tem uma concepção do que seja a paz e do que seja viver em paz. Mas quando nós falamos em arte de viver em paz, arte pressupõe cultivo. Ninguém se torna um exímio pianista, violinista, ou seja lá qual for a arte a qual se dedique, se não treinar, se não cultivar, se não se deter demoradamente ao longo de várias horas, semanas, meses e anos, ninguém se torna esse artista cuja arte passe a ser admirada. Então, para que a gente possa pensar na paz, a gente precisa começar a querer cultivar a paz. Há uma frase muito comum que diz assim: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Particularmente discordo. Se queres a paz, prepara-te para a paz. E a paz começa dentro de cada um de nós. E pensando nisso, eu me lembro de uma história que gosto muito de contar nas palestras e que, com certeza, quem já nos acompanha há algum tempo já deve ter ouvido essa história. É a história de um pintor que resolveu condensar num único quadro, numa única tela, 3 sentimentos, 3 emoções. Ele queria retratar neste quadro a paz, que é o nosso tema de hoje, queria retratar o amor e a alegria. E sem dizer nada para sua esposa e para seus 2 filhos, ele, numa certa manhã, resolveu sair de casa, bem cedinho, e foi procurar a inspiração, porque nenhum livro, nenhum amigo, nenhuma música lhe sugeria a possibilidade de uma síntese no mesmo quadro da alegria, do amor e da paz. E ele então caminhava nas proximidades da sua casa
quando ele ouviu o badalar do sino da igreja, anunciando a primeira missa do dia. E ele então resolveu entrar e assistir à missa. Ouviu o sermão do padre, participou da comunhão e, muito tocado, resolveu se aproximar do padre, depois que todos os fiéis já haviam se evadido da igreja. Seu padre, o senhor me desculpe, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, meu filho. Seu padre, o que é a paz para o senhor? Olha, meu filho, é muito difícil a gente definir a paz, mas eu posso lhe dizer com certeza que todas as vezes que eu entro em oração para agradecer, para louvar, para pedir, uma paz profunda toma conta do meu coração. Ele agradeceu, porque ele havia encontrado a primeira inspiração para pintar o seu quadro. Saiu da igreja, continuou caminhando e viu, já era meio que o cair da tarde, algumas crianças brincando numa praça. E elas pulavam, elas festejavam, elas se lambuzavam com sorvete. E ele pensou assim, crianças brincando lembra o quê? Alegria. A segunda inspiração ele havia encontrado para o seu quadro. Mas faltava a terceira, a inspiração do amor. E ele já estava praticamente retornando para sua casa, quando ele percebe, numa casinha muito simples, tosca, numa varanda com uma lâmpada que parecia não iluminar muito bem, um casalzinho de namorados. E o casal de mãos dadas, um olhava nos olhos do outro como um casal apaixonado. E ele pensou assim, é uma paixão, mas essa paixão pode caminhar para um amor, ou pode vir a conviver mesmo com a presença do amor. Tá aí, encontrei a terceira inspiração. Quando um casal se respeita, quando um casal se gosta, quando um casal quer viver em regime de reciprocidade, de carinho, existe aí o amor. Foi chegando em casa, mas a sua casa estava silenciosa, muito diferente do habitual. Ele então olha pela janela, porque a luz da sala estava acesa, e percebe que a esposa, junto dos 2 filhos, estava fazendo uma oração, pedindo a Deus naquele momento que abençoasse, que amparasse o marido, que havia saído, ela não sabia a que horas e nem aonde ele se encontrava. Então ela fazia uma oração. E ele percebeu naquela oração sincera e singela que havia paz dentro da sua casa. Como ele permanecera na janela, terminada a oração, os filhos divisaram o pai através do vidro, saíram correndo, abriram a porta, pularam no colo do pai, derrubaram o pai no chão, abraçando, enchendo ele de beijo, e ele percebeu, na festa que os filhos faziam ante a sua chegada, que havia dentro da sua casa a alegria. A esposa, então, logo após a festa dos filhos, veio, estendeu a mão na sua direção, ajudando ele a se levantar, e deu-lhe um beijo caloroso, amoroso. E ele então concluiu que dentro da casa dele havia também o amor. Assim somos nós. Buscamos à distância aquilo que se encontra tão perto de nós. Vamos procurar longe aquilo que não conseguimos ainda reconhecer, perceber e admitir que se encontra muito perto de nós. Disse Madre Teresa de Calcutá, esse ícone da caridade, não só entre os católicos, entre todos nós, seres humanos. Se queres colaborar para que o mundo tenha paz, começa amando a tua família. Começa abraçando teus filhos, respeitando sua esposa, respeitando seu marido, porque a paz entre os países, entre as diferentes comunidades internacionais, ela começa dentro dos lares, e antes dos lares, dentro do nosso próprio coração. Não é à toa
que o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, numa poesia belíssima, disse que o homem, um dia cansado da terra, enfastiado de tudo aquilo que a terra poderia lhe oferecer, em termos de conhecimento, de riqueza, resolve ir para a lua, finca sua bandeirola na lua, coloniza, explora, faz tudo o que é possível se fazer na lua, mas se cansa, se enfastia e resolve ir para Marte e explora Marte, coloniza Marte e vai para Saturno e vai para Júpiter, até que depois de conquistar todo o sistema solar, resta ao homem a mais difícil das conquistas, a mais perigosa das conquistas, a conquista de si mesmo. E só conquista a si mesmo quem, de alguma forma, procura se conhecer, quem procura se perceber. Se eu estou focado no outro, na percepção do outro, em fazer uma lista de tudo que eu posso inventariar na personalidade do outro, eu perco o endereço de mim mesmo. E quando perco o endereço de mim mesmo, eu sou todo mundo, eu estou com todo mundo, mas afinal de contas, quem sou eu? A psicologia profunda, trazida por Carlos Gustavo Jung, nos faz um convite, não só a sua linha teórica, todas as linhas, mas Jung nos faz um convite muito particular ao autoconhecimento, falando da importância da gente perceber primeiro as nossas personas. Todos nós temos personas, e persona não tem um sentido pejorativo. As personas são as nossas máscaras. Nesse momento eu uso uma persona, a persona do homem que faz uma palestra. Mas eu tenho a persona do pai, a persona do marido, a persona do terapeuta. Nós temos várias personas. E o problema não está em termos essa diversidade de identidades sociais. O problema está em a gente se congelar numa delas. Então, se eu sou militar em casa, com os meus filhos, quando eu deveria ser militar no quartel. Se eu sou psicólogo no consultório, na rua, com os amigos, num bar, numa festa, é o cidadão que está ali. E às vezes a gente se cristaliza numa única persona. Como narra muito bem Machado de Assis no conto O Espelho, quando fala de um sujeito que recebe uma promoção e se torna alferes, João Jacobina é o seu nome, e ninguém mais chama ele de João, só chamam ele de alferes. Como muitas pessoas só são chamadas de professor, de doutor, mas nós somos algo para além dos rótulos. Qual é a nossa essência? Se não perdemos o endereço de nós mesmos, podemos ter as várias personas e ainda assim continuar a sermos o que somos na nossa essência. O segundo passo, segundo Jung, é que a gente faça contato com as nossas sombras. E todos nós carregamos sombras. As sombras ou a sombra representa a nossa dimensão inexplorada, talvez ainda reprimida, porque tudo aquilo que a gente não quer fazer contato, a gente joga para debaixo do tapete. Só que de tanto a gente jogar para debaixo do tapete, vai chegar um momento que vai se fazer um volume sob o tapete, requerendo uma limpeza, uma higiene maior. Na nossa sombra se encontra a nossa sexualidade, tantas vezes vivida de forma libertina ou escondida sob uma repressão enorme que nos faz criar fantasias além da conta. Está a nossa agressividade, que deveria ser melhor exercitada para que isso não saísse de nós em forma de violência, porque todos temos uma agressividade, é o instinto de conservação. É a necessidade de se defender. Claro que às vezes a gente está tão armado internamente que a pessoa mal se aproxima, a gente já faz um diagnóstico, estabelecemos um raio-x acreditando que ela seja um agressor em potencial. Talvez tenha sido por isso que Gandhi, esse apóstolo da não violência, esse discípulo da paz, tenha nos ensinado que para irmos ao encontro da paz, a gente precisa se desarmar. Primeiro por fora, porque as mesmas armas que usamos para nos defender podem conspirar contra a nossa vida
e contra a vida alheia. O segundo passo é que a gente se desarme nas palavras, porque muitas das vezes a gente tem uma munição pesadíssima nas palavras. E usamos isso com os filhos, com os vizinhos, com a esposa, com o marido, perdendo de vista que as pessoas têm sensibilidade, que elas se sentem feridas. E muitos de nós gostamos de usar da verdade com o outro, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. É o mesmo Gandhi quem diz que a verdade pode ser dura como um diamante, mas suave como a flor do pessegueiro. Só que às vezes eu uso da dureza do diamante com o outro, mas quero que o outro seja suave como a flor do pessegueiro quando se dirige a mim. Gandhi continua dizendo que a gente deveria se desarmar nos pensamentos, porque às vezes a criatura já se modificou e a gente faz questão de continuar crucificando-a em função de um erro, de um deslize, de um instante de fragilidade em que ela tenha se equivocado em relação a nós. Quantas das vezes a gente olha para alguém e já o rotula sem que esse alguém tenha aberto a boca? Olhamos para uma pessoa vestida com mais simplicidade e julgamos que ela esteja precisando comer ou esteja precisando de dinheiro. Outro dia eu me aproximava de uma moradora de rua e fui oferecer para ela uma pequena quantia. Ela disse: "Não, meu filho, hoje o meu bolso já tem um dinheirinho." E começou a puxar papo. O que me fez lembrar, meu filho menor, que uma vez em casa, quando orávamos juntos, ele disse assim: "Papai, por que quando você se aproxima de um morador de rua, você dá um pedaço de pão, mas você não conversa?" E eu parei para pensar naquilo. Meu Deus, porque eu estava fazendo aquilo no automatismo, sem me dar conta de que o morador de rua é gente, que ele gosta de conversar e que ele não tem apenas fome de pão, ele tem fome de afeto, fome de atenção. E o meu filho de 5 anos me deu essa lição. E eu que me julgava a personificação de Francisco de Assis em pleno século XXI. Gandhi propõe, por fim, que a gente se desarme nas nossas emoções. Mágoas, ressentimentos, ressentir, tornar a sentir, ficar sentindo, faz mal para quem as cultiva, as mágoas. E se vamos cultivando esse veneno, vamos enfermando. As doenças psicossomáticas vão aparecendo. E daqui a pouco a gente está entupido de remédio e nada dá conta de nos libertar daquilo que está consumindo a nossa vida. Porque o nosso emocional está carregado, está cheio daquele lixo que a gente pôs ao longo dos anos debaixo do tapete. Por isso Jung diz que além de fazermos o contato com a nossa sombra, aonde está a nossa sexualidade, a nossa agressividade, nós precisamos fazer contato com a nossa ânima e com o nosso ânimos. Todo homem tem sua porção feminina, o que não compromete em nada sua virilidade, sua masculinidade. Pode ser um homem maternal com os filhos. Toda mulher carrega em si sua porção masculina. Até do ponto de vista biológico, nós temos as questões ligadas aos hormônios. Fazendo contato com essas duas dimensões, a gente se torna um ser mais inteiro. E não vemos mais lugar para machismo e nem feminismo, porque as polaridades estão se integrando. E por fim, Jung nos propõe que a gente conheça o nosso self, que a gente atinja o nosso self. O self é o eu profundo, é o eu para além das identificações com esta ou com aquela persona. É o contato com a nossa essência maior. Inicialmente, uma frase do psicólogo Roberto Crema, quando ele propõe que a gente reflita: onipotência é tentar mudar o que é para ser aceito, enquanto impotência é aceitar o que é para ser mudado. Como habitualmente nos colocamos? De forma onipotente, querendo mudar o que força nenhuma é capaz de mudar? Ou como criaturas impotentes,
aceitando aquilo que pode ser alterado, que pode ser modificado, que pode ser transformado, mas estamos cruzando os braços, acreditando que seja o destino. Quando, quem sabe, faz, não espera acontecer, arregaça as mangas e dá a sua contribuição para que o mundo seja melhor. Não é à toa que os alcoólicos anônimos utilizam a chamada oração da serenidade, que é justamente a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra, aquilo que eu devo aceitar e aquilo que eu devo modificar. E quantas vezes a gente pode mudar o nosso casamento para melhor, mas a gente cruza os braços. Quantas vezes a gente tem que aceitar a esposa ou o marido do jeito que ele é, do jeito que eles são, mas a gente quer que eles sejam do jeito que a gente é. E aí criamos uma queda de braço, uma bravata. E nessa queda de braço, todos os dois acabam perdendo. Por quê? Porque é a personalidade de cada um. Mas eu posso me adaptar, eu posso fazer concessões, eu devo, porque senão a vida em família vira um campo de concentração e ninguém consegue se suportar, ninguém consegue conviver bem. Dimensões da paz. A paz tem várias dimensões. Tem uma dimensão política, tem uma dimensão econômica, uma dimensão cultural. E no cultural a gente envolve aí a questão pedagógica, a questão sexual. Sem respeitar as diferenças e os diferentes, não há paz. Eu preciso aceitar o outro do jeito que o outro é, com as suas escolhas. Porque às vezes as escolhas do outro me agridem. E se elas me agridem, eu passo a agredir esse outro. E eu tenho que aceitar o outro com as suas escolhas, porque ele tem livre-arbítrio e ele vai assumir as consequências das suas escolhas. Há um historiador chamado Will Durant, que escreveu um livro no século passado. O livro foi publicado nos anos 20, A História da Filosofia. E ele dizia, lá naquela época, fazendo um recorte da história, que em 6.000 anos de história, dentro do recorte que ele estava fazendo, em apenas 600 anos, a humanidade viveu sem nenhum conflito. Isso em 1926. E ao longo da nossa relação conjugal, interpessoal, profissional, quanto tempo a gente tem conseguido viver sem grandes conflitos? E não estamos dizendo aqui que para estarmos em paz temos que abolir o conflito da nossa vida. O conflito faz parte da espécie humana. Uma criatura que queira viver sem conflitos vai criar um conflito ainda maior. Vou ou não vou nessa palestra sobre a paz? Conflito. Ih, mas tem o capítulo da novela, vai dar tempo? Conflito. Ih, mas tem a condução que é difícil, tem aquela escadaria? Conflito. Vale a pena? Não vale? Conflito. Namoro essa ou namoro aquela? Para quem está bem na fita. Conflito. Continuo casado ou me separo? Conflito. Vai num restaurante, tem 2 pratos maravilhosos que você gosta. Qual dos 2? Conflito. Me sinto atraído por um segmento religioso e ao mesmo tempo por outro. O que eu faço? Conflito. Saio do armário ou continuo dentro dele? Conflito. Então a gente vê que faz parte da nossa vida cotidiana ter conflitos. A paz, então, possui essas múltiplas dimensões, mas o nosso enfoque nessa noite é sobre a dimensão psicológica. 2 conceitos da paz. Paz vem do latim pax, pacificar, derivado do sânscrito pac ou pag, indicando o marco para fixar limites e evitar invasões. E a gente tem que respeitar os limites nas relações interpessoais. E quantas vezes a gente encontra pessoas que, para falar, parece que elas estão quase nos engolindo. Porque elas chegam tão perto da gente que parece que rola até um clima. Daqui a pouco tem beijo na boca. Não mantém o mínimo de distância. Da mesma forma que, ao dirigir, tem carro que o tempo inteiro dirige em cima do outro. O motorista não consegue, eu não sei como é que passou no exame psicológico. Aliás, é difícil saber
quem já foi reprovado nesse exame psicológico. Porque a criatura não mantém um mínimo de distância. E nisso, nós vamos nos acotovelando, vamos nos sufocando mutuamente. Nas salas de aula cada vez mais abarrotadas, muitas das vezes um aluno acaba agredindo o outro por falta de espaço. Quantas vezes o vizinho faz uma obra e a obra dele invade a nossa casa? Invasão do espaço. E isso acaba comprometendo a nossa paz. Mais do que a ausência de conflito, a paz é um estado de consciência, de harmonia interior, que resulta da maneira como vivemos nossas relações inter- e intrapessoais. Eu costumo dizer, e aí eu não sou pioneiro nisso, que tudo que a gente diz é a partir de algo que a gente tenha lido, tenha ouvido. Então, nesse sentido, a gente é muito pouco original, mas costumo dizer que quanto mais e melhor eu viver comigo, quanto melhor for a minha relação comigo, menos problemas eu terei com os outros. Mas às vezes eu quero remendar o outro, consertar o outro, ajeitar o outro. E por que o outro me incomoda tanto? O que ele tem que pode ser meu? Porque eu posso estar me espelhando nesse outro e me vendo. Ele pode estar sendo um espelho. Por isso que ele me irrita tanto, por isso que ele me tira do sério. Mas a nossa tendência qual é? Encontrar sempre bodes expiatórios. O outro é culpado. A humanidade não me compreende. Eu sou um ET nesse mundo. Que coisa, né? Deus errou o endereço de planeta, te pôs no lugar errado. Não, nessa família eu sou um corpo estranho. Então a cegonha também errou o endereço. Mas por que eu estou nessa família tão diferente de mim? Há uma razão. E quanto mais eu me debruçar sobre esta pergunta, mais rapidamente eu irei ao encontro da resposta que eu desejo. Da mesma forma que as doenças que vão aparecendo no nosso caminho, elas são portadoras de mensagens cifradas, querendo nos indicar que alguma coisa não está bem conosco e que algo precisa ser modificado na nossa vida. Mas a nossa tendência é encontrar o culpado. Quem é o culpado? E botar na conta dele, ao invés da gente procurar se resolver cada vez melhor. Mas se eu não estou minimamente resolvido, eu me embolo com o outro. Eu entro em atrito com muita facilidade com o outro. E tem gente que ainda diz assim, dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. A gente deveria fazer o contrário. Era dar uma boiada para não entrar, porque há brigas que não nos acrescentam absolutamente nada. É apenas para mostrar que a gente é forte, que a gente é musculoso, ou que a gente grita alto, que a nossa voz é grave, ou que a gente é muito inteligente, que a nossa capacidade de argumentação é melhor do que a do nosso oponente. O que a gente ganha? Quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. E quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Ai, que bom que esse tsunami ocorreu lá no Japão. Não ocorreu aqui. Mas aqui nós temos outros tsunamis. Na política, na economia. O egoísmo que assinala a nossa vida é um tsunami muito mais arrasador do que aquele do Japão. E às vezes a gente pega um ponto da personalidade da criatura e reduz a criatura a esse ponto. Ela não tem mais nenhuma qualidade, nada nela presta. Por quê? Porque a gente pegou esse ponto e perdeu de vista tudo o mais que ela é ou tenta ser. A paz, então, intrapessoal possui 3 dimensões. Uma dimensão no plano mental, outra no plano emocional e outra no plano físico. E é isso que a gente vai ver de forma didática agora. No plano mental, as chamadas distorções da cognição, que particularmente gosto muito de frisar e de repetir e me torno repetitivo em razão disso. Mas a repetição também ajuda à fixação. Não é o único recurso para fixar, mas é também um deles. Leitura mental. Então eu começo a falar e 2 pessoas começam a cochichar. Ah, não estão gostando dessa palestra. Ou então alguém começa a sorrir, está ironizando.
Ou então alguém me olha de forma muito séria. Ah, essa pessoa não está gostando nem um pouco. Está me censurando. Leitura mental. Que capacidade é essa de entrar na cabeça do outro, saber o que o outro está pensando e o que é pior, o outro sempre está pensando coisa ruim a meu respeito. Por que a pessoa que está conversando não está se lembrando de uma terceira ou de uma situação que ocorreu com ela? Por que a que sorri não está achando engraçado porque está botando um chapéu na própria cabeça? Ou se lembrando de uma situação cômica? Por que aquela que olha de maneira mais séria não pode estar compenetrada, acompanhando o raciocínio de quem fala? Mas na leitura mental, eu entro na cabeça dos outros e imagino as piores coisas. Isso se dá muito em sala de aula, professor e aluno. Isso se dá muito nas conduções, nos templos religiosos. Então eu julgo que estou sendo o tempo inteiro julgado. E o que é pior, condenado, sem direito a recurso. Agimos assim. O olhar do outro para nós, ele é inquisidor. E às vezes a criatura não está nem olhando para nós. Se ela estiver meio surtada, ela está olhando para qualquer coisa, menos para nós. Ou às vezes ela está com o olhar parado, como tantas vezes qualquer um de nós pode ficar, sem que necessariamente estejamos num surto psicótico. E às vezes a criatura está olhando uma terceira atrás de nós, mas julgamos que ela está nos olhando. Adolescente tem muito isso. Se tem uma espinha, ele acha que todo mundo está vendo a espinha dele, né? Como se todo mundo tivesse uma lupa para enxergar a espinha. Não é nem uma pessoa que possui uma espinha, é uma espinha que possui uma pessoa. Tamanho é o conflito que ele vivencia com relação à sua autoimagem. A adivinhação do futuro. Prevejo que as coisas vão piorar. Não, meu dinheiro vai acabar. Eu estou prestes a ser mandado embora do emprego. E às vezes se esquece que é funcionário público. Já alcançou até estabilidade. Mas ele vê tanta gente ficando desempregada que ele entra em parafuso. Não, no futuro a minha esposa vai me trair. Uma vez uma pessoa me disse, eu tinha certeza que ia me separar. Mas como? Porque a minha avó se separou, a minha mãe se separou. Então está no seu DNA a separação. Agora, quando casar de novo, diz para a pessoa. Avisa pelo menos, olha, a gente vai se casar, mas um dia a gente vai se separar. Que loucura! É a adivinhação do futuro. E quem vive muito o futuro são as pessoas tremendamente ansiosas, que podem, inclusive, ser portadoras de um transtorno de ansiedade generalizada, que vai somatizando. Os depressivos tendem a viver no passado, e nós, neuróticos, vivemos no presente. Então, vamos pensar no futuro de uma forma mais otimista. Tem gente que diz assim, eu não sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista. E aí você pede para ele dar alguns exemplos. É um pessimista de carteirinha. E o que o pessimista... O que justifica o pessimismo? Uma tentativa de controle. Então ele já sofre antes para evitar um sofrimento maior lá na frente. E já dizia Nietzsche, o filósofo, quem sofre antes sofre 2 vezes. A gente não tem como ter controle sobre o futuro. Alguma reserva material, um investimento, tudo isso é válido. Mas há variáveis que vão atravessar a nossa vida e que a gente não vai ter como controlar. Não tem como saber. Ah, meu bem, mas daqui 20 anos você vai querer continuar casada comigo? Talvez nem você queira continuar casado com ela. Tantas coisas vão acontecer, mas tem gente que quer programar milimetricamente a fim de ter controle. E quem é que tem o controle de tudo? Só Deus. Personalização. Ele me deu uma fechada no trânsito. Quem ele pensa que ele é? Ele não está pensando nada, porque ele dá fechada em todo mundo. Ele é assim o tempo inteiro. Mas eu acho que é comigo. Então fazemos uma reunião na empresa ou na escola, e a diretora da escola fala uma coisa, foi para mim. Ela mandou recado para mim. E vai lá na sala e briga com a diretora.
E a diretora não está entendendo nada. Por que a senhora não falou diretamente? Falou o quê, minha filha? Se eu falei para todos. Claro que há pessoas que se utilizam de um ambiente público para mandar recados para A, para B ou para C. Mas tem gente que tem essa mania de perseguição. Acha que há uma conspiração contra si. E o tempo inteiro está assustado. E mania de perseguição já nos remete a algo meio patológico. A algo meio na área da psicose. Porque se acha perseguido ou perseguida e se vitima o tempo inteiro, o mundo é cruel, as pessoas são hostis. Então essa autoestima tem que ser trabalhada para a criatura sair dessa condição de vítima. Em muitos momentos nós somos, mas em outros nós somos os vilões, os algozes. É a gente que está fungando no cangote do outro. Na personalização eu acho que tudo é comigo. Né? Não, esse ônibus foi assaltado porque eu estava dentro. Não é possível. Essa mulher deveria olhar para qualquer homem, ela olhou justamente para o meu marido, porque isso só acontece comigo. Então, a neura vai longe. Filtro negativo. A criatura vivenciou momentos maravilhosos, mas ela só registra o que há de negativo. Uma vez conversando com um amigo, já um senhor, ele me dizia que a vida dele foi horrível. Mas o senhor casou. O senhor não gostou da sua esposa? Gostei, mas o quê? A lua de mel não foi boa? Só a lua de mel. Mas vocês tiveram filhos, os filhos foram planejados? Foram. O senhor não ama os seus filhos? Só me dão aborrecimento. Como um outro que uma vez me disse assim, vou para Angra dos Reis. Puxa, parabéns, hein? Costa Verde, montanha e mar, oh, que coisa maravilhosa. Paraty, Angra dos Reis, Trindade, aqueles lugares maravilhosos, Mangaratiba, e por aí vai. Ele, não, mas eu não gosto muito das curvas da estrada. Eu enjoo, mas o senhor pode parar, tomar uma água de coco, detesto água de coco. Bom, mas se o senhor abrir o vidro do carro, vai pegando aquela fresca. Fico gripado com muita facilidade. Realmente o senhor é uma criatura inconsolável. O senhor não vê o lado positivo de nada. É um filtro negativo. Terminei o meu casamento. Terminei porque não deu certo. Quantos anos você ficou casado? 20. E não deu certo. 20 anos. Não foi possível continuar a dar certo. Mas durante 20 anos, me parece que deu certo. A não ser que um vivesse acomodado ao outro. E houvesse um pacto aí de viverem uma relação horrível durante 20 anos. Supergeneralização está ligada ao filtro negativo. Então a gente pega alguma coisa desagradável e generaliza. Ou então, quando a gente está carente e aparece uma pessoa, aí é a minha alma gêmea. Mas quando a gente está carente, a gente não pensa com a cabeça. A gente pensa, por mais paradoxal que seja, com as emoções. Então aquela pessoa é linda, é maravilhosa, porque estamos carentes. E nesse momento é terrível quando a gente faz escolhas, porque a gente pega cada tribufu que aparece pela frente e quando a gente acorda, meu Deus, a quem eu me vinculei? Então seria bom que a gente se acostumasse com um pouco de solidão, porque a solidão faz bem, ela faz a gente crescer, a solidão faz a gente amadurecer. Não é fazer voto de castidade, nem viver uma vida celibatária o resto dos seus dias, mas sustenta um pouco a solidão, faz contato consigo mesmo, identifica as coisas que te incomodam, não vai apressadamente para uma outra relação, porque você pode perder o pouco de paz que você talvez esteja começando a encontrar nesse instante. Incapacidade de refutar. Quantos de nós carregamos um promotor dentro de nós, mas não carregamos um advogado de defesa? Então a gente se condena, a gente se culpa, mas onde anda o nosso defensor?
Se falta dinheiro para contratar o advogado, recorre ao defensor. A gente tem que se defender também. Tem gente que só se defende, o tempo inteiro tem justificativa para tudo quanto é coisa de errado que faz. Mas tem gente que o tempo inteiro só se acusa. É a incapacidade de refutar. E nas relações interpessoais, quantas vezes põem sobre os nossos ombros um fardo que não é nosso? E a gente vai aceitando, a gente vai engolindo os sapos. Um sapinho de vez em quando dá para descer, mas o brejo é que é complicado. Comparações injustas. Pego pessoas muito bem-sucedidas e me comparo com elas. E aí eu me sinto o excremento do cavalo do bandido. Me sinto sempre um zero à esquerda, um falido, alguém incompetente. Eu nunca pego pessoas que conviveram comigo e que eu julgo que financeiramente estejam no estado pior. Pego uma pessoa cuja genética ou cujo poder financeiro lhe permitiu, depois de 2 ou 3 filhos, ter um corpo escultural, e a minha genética e o meu poder aquisitivo não me permitiu, e me sinto passada. Outro dia eu lia um livro de um ginecologista, folheava, na verdade, num aeroporto, e ele dizia: quem será que é mais escrava? A mulher que faz da academia a sua segunda casa, ou a mulher que vive em alguns países do Oriente Médio sem direito a absolutamente nada, com uma burca na cabeça? Quem é mais escrava? Nada contra a gente cuidar do nosso corpo, sejamos homens ou mulheres, mas nós somos mais do que o nosso corpo. Mas numa sociedade de aparências, é o corpo que chama a atenção. E por mais cuidado que ele seja, não é ele que vai sustentar a relação daqui 20 anos. É a nossa capacidade de dialogar. É isso que vai sustentar, mais do que a paixão, do que a libido, do que o tesão, do que o sexo. É a nossa capacidade de juntos construirmos uma relação duradoura com sexo. Mas na ausência dele, quando essas funções cessarem no nosso corpo, o que é que vai nos manter juntos? Ah, mas eu não estou preocupado com o futuro. Então viva o presente e assuma as consequências das escolhas. No plano emocional, lembrando, plano mental, plano emocional e plano físico. Então vamos lá. Perfeccionismo. Claro que nenhum de nós que estamos aqui essa noite podemos nos identificar como perfeccionistas. Perfeccionistas são sempre as pessoas que a gente conhece, mas nunca somos nós. E o que acontece com o perfeccionista? Ele está fadado à frustração, porque ele nunca vai encontrar a perfeição que ele está procurando. Como a história do sujeito, também vivo contando essa história, e vivo me repetindo, do sujeito que procurava a mulher perfeita, todo mundo se casou, anos depois, reunido com os amigos: por que você ficou solteiro? Porque eu procurava a mulher perfeita. E não encontrou? Encontrei. E por que não se casou? Porque ela também procurava o homem perfeito. Então, procurando perfeição, a gente vai encontrar solidão. Controle, já falamos. Desejo de agradar aos outros. Mas é ruim querer agradar aos outros? Não, é maravilhoso. Tanto quanto queremos que os outros nos agradem também. Mas se eu vivo para agradar aos outros, alguma coisa está errada. Porque quem ama diz não. Em algum momento a esposa vai dizer não para o marido. Se ele vai entender, é outra história. Em algum momento o marido vai dizer não para a esposa. O pai e a mãe irão dizer não para os filhos. Quem ama diz não. Mas a gente cria os filhos só na base do sim. Porque não queremos filhos frustrados. Se não frustrarmos os nossos filhos, a vida o fará. Porque a vida não diz sim o tempo inteiro para os nossos desejos, para as nossas fantasias. E muitas das vezes, a gente só quer agradar, dar para eles o que nós não tivemos. Tudo o que não tivemos foi ruim para a nossa formação? Se muita coisa nos marcou e nos fez falta, ok,
vamos oferecer, mas vamos relativizar, porque senão a gente sufoca os filhos com coisas na nossa ausência. Damos os presentes quando não podemos nos dar para os nossos filhos. E aí o dano para a personalidade dele é muito maior. E digo para vocês, e fico muito à vontade para ser contestado, dano maior é criar o filho com excesso de liberdade. Porque com excesso de liberdade, os descaminhos que ele pode encontrar são inúmeros. Com limites e com liberdade, será muito mais difícil ele tropeçar nas próprias pernas. E quando eu falo em excesso de liberdade para fazer tudo o que quer, a hora que ele quiser. Porque quando ele começar a trabalhar, ele vai ter horário. Ele vai ter sessão onde ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que ser subordinado a alguém. Ele vai ter contas a prestar. Então, estou criando meu filho para um mundo que existe ou para um mundo que não existe? Mas, ao mesmo tempo, estou instrumentalizando ele para ser um agente de mudança desse mundo, se é um mundo com o qual eu não concordo. Querer agradar aos outros o tempo inteiro pode estar escamoteando uma carência. Eu faço para todo mundo, mas crio a expectativa de que todo mundo faça por mim. E quanto maior a nossa expectativa, maior a nossa frustração. Aspirações irrealistas, metas impossíveis. Vou perdendo a minha paz, porque eu vou querendo coisas que estão além da minha capacidade. Mas não são as utopias que movem o mundo? Claro, eu preciso ir além dos meus limites, mas em certos momentos eu estou ambicionando aquilo que as minhas mãos não alcançam. Não seria melhor ir ambicionando gradativamente, degrau a degrau, e daqui a pouco eu atingi o objetivo que eu estava perseguindo? Um amigo me dizia, quero fazer 3 faculdades, medicina, biologia e enfermagem. Até hoje ele não terminou o ensino médio. Então, quem muito quer, nada tem. Senso de responsabilidade exagerado. Somos responsáveis, mas cuidado. Não leve a vida tão a sério, não se leve a sério. Nós não devemos nos levar tão a sério. E tem gente que não brinca, que não sorri, que não descontrai, e acha que toda brincadeira tem um duplo sentido. Estão sempre querendo lhe puxar o tapete. Estão sempre querendo lhe dar uma volta. Um amigo foi num presídio e disseram para ele, toma cuidado com aquele sujeito, ele é bicho solto. E ele fez a palestra, e o elemento ficava olhando para ele. Terminou a palestra, cadê o elemento? Sumiu. De repente, alguém põe mão pesada no seu ombro, e ele vira, é o tal do bicho solto. E o bicho solto tinha uma das mãos para trás. E olhou nos olhos dele e disse, notei que o senhor estava falando aí, perto de 1 hora, e fui pegar um copo com água para o senhor. E ele então viu que ele havia sido contaminado pelo medo, porque o medo contamina. Pessoas muito amedrontadas, pessoas muito pesadas, pessoas desesperadas podem nos contaminar, se a nossa paz não estiver solidificada dentro do coração. Autoestima baixa. A gente precisa se gostar um pouco mais, do jeito que a gente é. Alto, baixo, gordo, magro, com ou sem celulite. Se tiver dinheiro, trata. Vai fazer o que é possível ser feito. Se a barriga está incomodando, vamos fazer caminhadas abdominais. Vamos dar um jeito da gente melhorar. Porque também tem muita gente que depois que casa, relaxa, né? Na hora que queria conquistar, perfume, dente escovado, desodorante, perfume. Depois a criatura se revela. E aí a gente vê aonde a gente literalmente amarrou o nosso burro, né? Então, vamos, nem que seja minimamente, dar uma cuidada na aparência, né? Faz bem a gente se olhar no espelho e se agradar daquilo que a gente está vendo. Porque se a gente não cuidar disso, quem é que vai?
nos trazer algum tipo de estímulo ou de feedback positivo. Tem muita gente que deveria se tratar um pouco, porque eu fui falar isso uma vez em sala de aula, e no final da aula uma aluna veio falar comigo: professor, eu estou ofendida. Por quê? O senhor disse aí que a mulher tem que se cuidar, o homem também não tem? Claro, nós também. Mas é que eu não estou em condições de me cuidar. Mas por quê? Porque meu marido está desempregado, e eu sempre comprei roupas em excelentes boutiques, e nesse momento eu não estou podendo comprar. E do jeito que o senhor falou, eu falei: não falei que você tem que usar roupa de marca, de grife. Falei que a mulher, tanto quanto o homem, devem se cuidar. Mas ela ficou toda melindrada. Porque provavelmente ela não estava num momento bom da vida dela. E a minha fala soou como agressiva para ela. Então o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida é a gente se aceitar do jeito que a gente é. Tá bom, me aceitei, estou satisfeito? Não. Então agora eu vou mudar. Sistema de crenças equivocado. Mudar as crenças. Crenças aqui não é no sentido religioso. Mas se eu me olho como uma pessoa incompetente, eu creio que eu seja incompetente. Então, em nenhuma entrevista de emprego eu vou seguro. Em nenhum concurso público eu vou acreditando que sou capaz de passar. E a minha experiência, já tendo atendido pessoas aí de diferentes escalões, gente, quem passa em concurso público, e tem pessoas aqui que são concursadas, e não vejam isso como uma ofensa, por favor, não é gênio. Aliás, gênio nem busca concurso público, porque ele vai ganhar muito mais com a genialidade dele, se ela for reconhecida. Mas são pessoas que se esforçam, que perseveram. Muitas extremamente inteligentes, que poderiam ir além daquele concurso para o qual foram admitidos. Mas muitos também se acomodam. Então, não é gênio, acredite. Quantas vezes em sala de aula eu me pergunto: como esse aluno chegou até aqui? Se tanta gente boa que eu conheço não está aqui, e a única resposta que me vem à cabeça: ele acreditou nele mesmo, por isso ele chegou até aqui. Outro dia, passado naturalmente alguns anos, num momento em que eu me sentia também um pouco para baixo, me veio à cabeça a inspiração para escrever uns versinhos, mais ou menos assim, e que compartilho com vocês neste momento. Acredito em você, no que sabe e pode fazer, na sinceridade das tuas intenções, na legitimidade do teu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando se julga limitado, quando se sente cansado, chateado, amuado, porque respeito seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, nos seus sonhos e ilusões, na sua capacidade de refletir e seguir, quando tudo lhe convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória, na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada ou muito pouco acredite ser, acredito em você. Obrigado. Então, no plano físico, olha quanta coisa boa, vamos voltar, quanta coisa boa a gente pode fazer. Mudar um pouco a alimentação. Eu não sou nutricionista, cada qual estabeleça seu próprio cardápio, mas quantas vezes uma mudança de alimentação nos energiza, nos põe para cima, nos traz maior disposição. Praticar exercícios físicos, alguma coisa que a gente curta, que a gente goste. Não precisa necessariamente ficar marombado, mas se você gosta desse tipo de atividade física, faça. É um pilates, é a caminhada, é a natação, é a hidroginástica, mas a gente precisa se movimentar, porque sem se movimentar, o que acontece com a água parada? Sabemos que ela é foco do mosquito, mas ela fica
imprestável para o nosso consumo. Parados, a gente não está desenvolvendo nem adquirindo saúde. Aprender a relaxar. Quantas vezes a gente está num ambiente, meu Deus, mas essa palestra não termina, que hora que esse homem vai parar de falar? Ou então a gente está lendo um livro e já estamos nas últimas páginas do livro, porque não temos paciência, mas temos o direito de abandonar aquele livro se ele não está nos interessando. Quantas vezes a gente está diante da televisão e se a gente pudesse, a gente assistia 10 canais simultaneamente, né? Porque a gente não suporta ficar vendo um único canal. Da mesma forma que há pessoas que não conseguem ficar num único relacionamento. Elas precisam de relacionamentos simultâneos e vão perdendo a própria paz. Dormir o necessário, ter horas de lazer, evitar ou moderar o fumo e a bebida alcoólica e fazer exames periódicos. Não estou vinculado a nenhum laboratório, tá, gente? Mas a gente tem que fazer exames. O que destrói a nossa paz? Indiferença. Episódio do índio Pataxó, queimado em Brasília há alguns anos. A sociedade se levantou. Parte da sociedade, uma mínima parte. Que crueldade! Como que puderam fazer isso esses filhinhos de papai da classe alta de Brasília? E na ocasião, o governador de Brasília era o grande arauto da educação, Cristóvão Buarque. E ele então veio a público fazer a seguinte pergunta: quantas pessoas passaram pelo índio e nem sequer tiveram o cuidado de perguntar para o índio se ele precisava de alguma coisa? Alguns tacaram fogo, mas outros foram consumidos pelo frio da indiferença. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Quando alguém se torna indiferente para nós, é como se esse alguém tivesse morrido ou nunca tivesse existido. Apego. Ela é minha mulher. Esse é o meu dinheiro, esse é o meu cachorro, essa é a minha casa. Não fica legal a gente dizer, essa é a nossa esposa, esse é o nosso marido, essa é a nossa casa. Mas que pelo menos, quando fizermos uso do pronome possessivo, a gente tenha em vista que tudo isso é transitório. Diz a sabedoria popular que não há caixão com gaveta. Tudo isso vai ficar. Então vamos usufruir, como diz a música do Frejá, baseada num poema de Victor Hugo, que a gente olhe para o dinheiro e pelo menos uma vez na vida a gente diga quem é dono de quem. Porque às vezes a gente vive uma relação de apego extremo ao telefone, quando indagamos aonde a pessoa está, com quem ela está, sem primeiro perguntar como ela está. E nesse apego a gente vai criando também redomas para os nossos filhos e não vamos preparando-os para a vida. E às vezes a gente chega ao cúmulo de ter apego a uma peça de roupa. Se a irmã, se o irmão pegou, pronto, é o fim. Aí cria-se uma tempestade dentro de casa. A cólera. Nesse domingo, estava eu indo para a casa da minha sogra, numa rua que não passam tantos carros, pelo menos aos domingos, e de repente tentava estacionar. Vi que um motorista ia sair, só que o motorista demorou um pouco. Nisso veio um outro que não deu uma buzinada, havia espaço para ele passar, e ele de fato passou, mas passou tão devagar e me fuzilando com aquele olhar dele, que eu imediatamente fui estacionar, até arranhei a calota do automóvel. Falei, nossa, que energia pesada esse camarada tem. Porque, curiosamente, havia espaço para ele passar. Mas ele queria estar aonde eu estava. O que me faz lembrar, há alguns anos, há muitos anos, havia um outro prefeito em Nova Iguaçu que deixou a cidade toda suja. Toda suja.
Não preciso falar quem foi. E eu estava indignado como um bom cidadão iguaçuano. E estava passando numa rua e vi então, próximo do ponto de ônibus de uma antiga empresa de Nova Iguaçu, que tinha uns ônibus menorzinhos, vi uma aglomeração de pessoas. E como todo bom brasileiro, curioso que sou, falei, vou saber o que está acontecendo ali. E cheguei. E vi então uma senhora ao lado de uma jovem que estava grávida, ambas com um lenço na cabeça, havia um tabuleiro de bala e havia um sujeito discutindo com elas, de óculos escuro e boné. E eu cheguei e perguntei assim, com esse porte atlético que Deus me concedeu, eu posso saber o que está acontecendo aqui? E eu estava de bermuda, de camiseta, então vocês imaginem a figura. É óbvio que ninguém me deu atenção. Mas aí então eu engrossei a voz, porque na minha cabeça eu já tinha feito uma leitura da situação. Aquele homem era fiscal da prefeitura e aquela mulher era um camelô. Então eu precisava tomar o lado dos oprimidos. E aí perguntei, o que está acontecendo aqui? E aí o sujeito disse, essa senhora está ilegal. Ah, é fiscal. Senão ele não usaria a expressão ilegal, claro. Ela está ilegal. Eu falei, mas por que ela está ilegal? Porque ela não pode vender essa bala aqui. Mas por que ela não pode? Aí eu já fui crescendo. Ela é uma cidadã brasileira, meu amigo. Ela paga água, luz, ela paga IPTU. Eu nem sabia se a mulher pagava isso tudo. Mas ela tem direito de vender essa bala. Quem é o senhor? Aí eu congelei por dentro. Eu falei, eu sou um advogado. E o senhor me respeite, porque eu posso lhe dar voz de prisão. Convivendo com os advogados, eu fui aprendendo algumas coisas, algumas certas, outras erradas. Então me desculpem os amigos advogados presentes. Como? De bermuda? Meu amigo, advogado tem dia de folga. Como não? Mas assim, desse jeito? Falei, sim, sua carteirinha da OAB. Ainda não fiz a prova, meu amigo. O fato é que o sujeito foi se empombando, porque estávamos todos ali, numa pequena multidão. E ele foi chegando para perto de mim. Eu falei, pronto, vou apanhar. E ainda vou apanhar de um baixinho, porque apanhar de alguém do nosso top é menos vergonhoso. E ele foi crescendo, nisso eu não sei surgido de onde. Apareceu um negro maravilhoso e botou uma das mãos no peito do baixinho e disse assim, o advogado está certo. O baixinho, não, tudo bem, sem problema. E aí ele botou a mão no meu ombro, quase me enterrando no chão. Muito bem, seu advogado, muito bem. Eu falei, não, obrigado, senhor, obrigado, senhor. E aí, então, me acerquei da senhora. Minha senhora, me diga uma coisa. O que esse homem queria? Ele queria passar aqui. E como eu estava com um tabuleiro de balas, ele começou a reclamar. Ele queria passar aqui, ele não podia passar por ali. Não, ele queria passar aqui. Ele era fiscal da prefeitura? Não, meu filho, esse sujeito, ninguém dá nada por ele. Não era fiscal? Não, meu filho. Mas obrigado, seu advogado, obrigado. Minha senhora, eu também não sou advogado. Mas o sujeito era colérico e a cólera pode nos levar à perda mais completa da nossa paz. Ciúme, não vamos falar do ciúme, porque aqui todos os casais não têm isso. O orgulho. E o orgulho, então, olha que foto maravilhosa. O orgulho nos conduz Dalai Lama e João Paulo II, se cumprimentando, se confraternizando. A autossuficiência é filha do orgulho. Eu me basto, não preciso de ninguém, conquistei isso tudo sozinho. Quem fez a comida que você comeu? Quem fabricou a roupa que você veste? Quem cuidou de você quando você ficou doente? Quem fabricou o sapato que você está calçando? Quem lhe alfabetizou?
Então, a autossuficiência é um engodo. Narcisismo. Querermos apenas que as pessoas nos amem e não admitimos que alguém saia da nossa convivência, se aparte das nossas relações e que fale algo a nosso respeito. A gente também fala dos outros. Por que os outros não podem falar de nós? É da natureza humana. Infelizmente, sensação de superioridade. Somos diferentes, nem superiores, nem inferiores. E para que possamos ir caminhando para o fim, figuras pacificadoras, Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa, Dalai Lama, Chico Xavier, Martin Luther King, pastor protestante, que no seu famoso discurso, foram inúmeros, mas no mais famoso, ele disse uma coisa interessante, que as gerações do futuro olhariam para o passado escandalizadas com todas as atrocidades que a humanidade houvesse cometido. Mas ficariam muito mais escandalizadas as gerações do amanhã quando percebessem que os homens bons, que os homens de bem, cruzaram os braços e foram omissos na construção da paz. Não sejamos omissos. Aonde quer que a vida tenha nos chamado a viver, que possamos dar a nossa cota e fazer a nossa parte. E além desses, quem nos convidou a acolher a infância, dizendo, deixai que venham a mim os pequeninos? Quem nos ensinou a olhar os lírios do campo, as aves do céu, as flores silvestres? Quem nos ensinou a orar o Pai Nosso? Quem nos convidou a amar como Ele nos amou? O príncipe da paz, Jesus. E Gandhi afirmou que quando uma só criatura atinge a plenitude do amor, ela aniquila o ódio de milhões. Mas é preciso que primeiro eu me ame, eu me aceite, eu me goste, para que eu comece a dar os primeiros passos no sentido de amar quem se encontra à minha volta. E para finalizar, os versos do poeta João Prado, esse poeta do otimismo da nossa querida Baixada Fluminense. Todo mundo lá no fundo tem reserva de coragem. Corre, busca Deus depressa. É a reserva deste mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa, e o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 para lutar, sua força é de 2, basta crer e enfrentar, toca o barco sozinho, pois na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês! Obrigado.